Abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Diz o seguinte: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, pois se consideravam justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos, exaltamos o teu grande, poderoso, excelso nome. Que coisa maravilhosa, Senhor, é poder sentir a tua presença, estar na tua casa, ter a convicção que o Senhor quer nos abençoar. Portanto, Pai, eu lhe peço neste momento que o Senhor nos abençoe, falando ao nosso coração, Pai. Para isso, Senhor, eu quero ser um canal, ser usado pelo Senhor. Me dá a unção, a graça, a inteligência, a sabedoria. Ó Deus, dá também ao teu povo, Pai, entendimento. Eu repreendo todo espírito maligno que queira roubar a palavra do coração, queira trazer distração, confusão no nosso meio. Ó Deus, ou também nos lugares, Senhor, que neste momento estão nos participando deste culto, neste momento, ó Pai. Que o Senhor esteja falando e que haja, Senhor, quietude em cada coração, paz, ó Deus, e que todos possam, Senhor, estar atentos à tua voz. Senhor, nós pedimos isso no nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Você pode se sentar. Essas 2 parábolas que acabamos de ler, né, no capítulo 18 de Lucas, elas só estão no livro de Lucas. Algumas parábolas que Jesus falou, elas às vezes estão em Mateus, Marcos, Lucas, às vezes em João, né? Mas essas 2 parábolas estão de uma forma específica só no livro de Lucas. E Jesus Cristo está aqui ensinando, né, nos ensinando a orar e perseverar na oração. É um ensinamento de Jesus para a gente. Está falando, ó, nunca desista. Jesus Cristo está, em outras palavras, está dizendo: nunca desista das suas orações. É isso que Jesus Cristo quer nos ensinar. Não significa, de forma nenhuma, orações intermináveis, você ficar um dia inteiro em oração. Não é só isso, é a constância na oração. É a constância. Eu oro, tem um outro momento de oração, outra oportunidade de oração, vou orar de novo, eu insisto com Deus, né? E ele vai mostrando através daquela viúva, ela ia, o juiz não dava bola, ela voltava ali de novo, né?
querendo que aquele juiz atendesse a sua oração, né? Então nós vemos isso, e às vezes nós achamos que a nossa oração está demorando para Deus nos responder. E aqui ele fala exatamente no versículo 7, isso aqui: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los. Muitas vezes para nós, que não vemos início, meio e fim das coisas, nós achamos que Deus está demorando para atender as nossas orações. Mas Deus sempre atende no tempo certo. Ele nunca vai chegar atrasado e nem vai atender da forma que nós queremos, imediatamente. E às vezes acontece, nós oramos e acontece imediatamente, porque era o momento e era a vontade de Deus daquele jeito. Mas às vezes demora um tanto para Ele nos atender, às vezes anos para Ele nos atender, sim, algumas das nossas orações. Então ele está dizendo aqui, de forma muito clara, que nós devemos insistir na oração, e que Deus, Ele não demora. A demora de Deus, na verdade, Ele está nos ensinando, está fazendo com que cresçamos em algumas áreas da nossa vida. Por isso o tema dessa mensagem é crescendo na oração. Crescendo na oração. Nós crescemos na oração. E eu vou falar de alguns aspectos que nós crescemos na oração. Alguns aspectos que são importantes nós termos esse entendimento quando nós perseveramos em oração. E o primeiro aspecto que nós crescemos no nosso caráter. Nós crescemos no nosso caráter. Quando nós oramos acerca de alguma coisa, e nós vemos isso de uma forma muito clara, essa mulher orando pela sua causa, o publicano, um cobrador de impostos, orando também pela sua causa. Nós vemos que ali Deus estava trabalhando no caráter dessas pessoas, estava trabalhando em aspectos que são importantes na nossa vida, de uma forma geral, e que nós aprendemos através da oração, nós aprendemos através de Jesus, aquilo que Ele quer nos ensinar, e Ele vai moldando a nossa vida. E eu queria falar brevemente de alguns aspectos aqui, e o primeiro deles, que a oração é um antídoto contra o desânimo, é um antídoto para o desânimo. Só ora, insiste, persevera quem não desanima. E se tem uma coisa que faz com que sejamos derrotados na vida, em todos os aspectos da nossa vida, é quando nós desanimamos, quando nós somos derrotados, ou está demorando demais algo para acontecer, e nós esmorecemos, nós desanimamos. Você não vai ver ninguém na Bíblia, na palavra de Deus, que tinha um intuito de oração e a sua oração estava demorando para acontecer, que ele desistiu, ele parou no meio do caminho, ele desanimou. Abraão levou 25 anos para que o sonho dele fosse realizado, de ter um filho. 25 anos. Ele não desistiu. Muitas vezes, às vezes vinha um abatimento, mas ele orava, ele insistia. Se você quer ser uma pessoa animada na vida, ore, porque a oração vai ser certamente um antídoto contra o desânimo. Para você não, se você parar de orar, acabou, sua derrota já é certa. Vem um problema, você orou, nada acontece, continua orando, nada acontece, insista, a resposta do Senhor virá, e Ele está trabalhando no seu desânimo, Ele está trabalhando, você seja uma pessoa perseverante, e todas as pessoas que são perseverantes, elas vão ser vitoriosas na sua vida. Então nunca
Deixe de orar, porque Deus muitas vezes está trabalhando nesse aspecto, para você ser uma pessoa lá na frente animada, uma pessoa que não desiste, uma pessoa que persevera, uma pessoa que vai à frente, uma pessoa que luta, uma pessoa que realmente consegue obter sucesso nas vários aspectos da sua vida, porque ele nunca desanima. E essa é uma pessoa de oração. Você quer ver uma pessoa que ora, que insiste, que persiste? Olha a viúva, ela foi insistindo, ela foi persistindo, e Deus moldando. Quando ela consegue a sua vitória, como é que ela sai dessa situação? Talvez tenha sido anos ela insistindo com esse juiz. Como é que ela sai? Nunca mais ela desistiu de nenhum problema da vida dela. Ela falou: vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o juiz. Fui insistindo, e olha que o juiz é mau. O nosso Deus é um Deus bom. Jesus Cristo coloca isso de forma muito clara. Então Deus vai trabalhando e moldando. Então quando nós passamos pela luta, passamos em oração e nós vencemos, nós saímos mais fortes, nós saímos mais animados, nós saímos, quando vem o próximo problema, a próxima dificuldade, todos nós vamos passar por vários problemas na vida, nós temos a convicção que a solução é a oração, é insistir, como Jesus Cristo aqui nos ensina, de forma muito clara. Então nós precisamos ter isso no nosso coração, e nós temos a certeza, assim, o juiz era mau, e acabou cedendo, e nós temos um Deus bom. Lá em 2 Coríntios 1:3, diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. O Deus das misericórdias e o Pai de todas as consolações. Olha que coisa linda. Nós não temos um juiz mau que fica nos julgando. Deus sempre está olhando, e Ele sempre vai ter misericórdia, e Ele sempre vem com o seu consolo sobre os nossos corações. Nosso Deus é diferente. Vale a pena dobrar os nossos joelhos em oração. Nós estamos tendo uma série de lições maravilhosas na escola dominical, exatamente sobre homens que oraram, pessoas que tiveram uma vida de oração e conquistas de oração. Vale a pena você estar participando. Aulas maravilhosas que nós temos tido aqui dos pastores e que tem enriquecido o nosso coração. A vida de oração, que vale a pena realmente, né? A viúva, ela era anônima, desprotegida, ela desconhecida, não tinha influência nenhuma. Não tinha influência nenhuma. Ela apenas ia diante de quem podia resolver o problema dela, que era o juiz mau. Não respeitava Deus e não respeitava homem algum. Eu fico imaginando uma pessoa má, uma pessoa injusta, uma pessoa que só pensava nele, que não tinha temor nenhum de Deus no seu coração. Mas Jesus fala o seguinte, de tanto importunar, ele atendeu o pedido dela. Era desconhecida a nome, ele podia falar qualquer coisa, mas ela começou a angustiar, de tanto que ela importunava a vida dele. E Jesus está ensinando exatamente: olha, se esse juiz que era mau, estava ligando para ninguém, nem para Deus, nem para ninguém, ele atendeu o pedido daquela viúva. Pensa bem, o Deus da misericórdia e o Pai da consolação, Deus bom que nós temos, que sempre vai fazer no tempo certo, mas talvez está demorando um pouco, porque Ele está trabalhando no seu caráter, Ele está trabalhando para que você aprenda a perseverar. E outra coisa também, que Jesus Cristo ensina aqui na oração, que além do ânimo, né, que acontece nas nossas vidas, Ele ensina na segunda parábola sobre humildade. Ele chega diante
de dois homens, ele fala de dois homens. Um era um fariseu que chega, olha, eu não tenho pecados. Ele fala, não adultero, não minto, não roubo. E tem uma coisa, Deus, o Senhor tem a obrigação de me atender. Dou dízimo, né? Jejuo 2 vezes na semana. É errado jejuar? Não. É errado dar o dízimo? Não. Só que ele estava se justificando a si mesmo. E o que Jesus Cristo está querendo ensinar, que as nossas orações fazem com que haja humildade no nosso coração. Quando demora para a nossa oração ser respondida, nós somos quebrados. Nós aprendemos a esperar em Deus, nós aprendemos que não é na nossa força, não é com a nossa influência, não é. Esses dias mesmo eu estava falando com uma pessoa, um problema de uma questão política de influência, e eu falei com ele, quem é mais influente que Deus? Vai resolver. Não tem ninguém mais influente que Deus. Pode levantar o político que for, pode levantar quem for, mas quando Deus dá a ordem, Ele mexe os pauzinhos dele, e na hora certa, né? Basta orar, perseverar, confiar em quem pode resolver os nossos problemas. E o publicano chega todo humilde, não estava nem levantar os olhos, e fala, eu sou pecador, não mereço não, meu Deus, mas tem misericórdia. Aquele que se humilha será exaltado. E o livro de Provérbios nos ensina que o orgulho precede a ruína. Aqueles que são orgulhosos, que acham que eles podem tudo, que eu compro, eu pago, eu faço, então vai preceder apenas a ruína deles. Então Deus, a oração, ela molda o nosso caráter, nos torna humildes, faz com que tenhamos confiança em Deus, vai nos ensinando, né, a ter confiança inteira, só em Deus, só em Deus. Então, que você possa pensar sobre isso. Nós crescemos em oração, e o primeiro aspecto é no nosso caráter. Deus está trabalhando, enquanto parece que está demorando, e quando vem a vitória, nós saímos mais fortalecidos, um cristão melhor, alguém mais parecido com Jesus. Você já passou por uma situação muito difícil na sua vida, ou seja, familiar, ou financeira, e depois você orou, clamou a Deus, se humilhou diante de Deus, e Deus vem com uma resposta que talvez fosse completamente diferente daquela que você pediu, mas você entende que foi a melhor resposta depois, e como você sai fortalecido daquela situação, como você sai um cristão melhor, mais humilde, mais quebrantado, mais dependente de Deus. E é isso que Deus quer da nossa vida. Jesus Cristo está ensinando aqui, olha, vou ensinar vocês como é que vocês devem orar. E muitas vezes ele em outros textos, ele vai ensinando, né, sobre oração, mas aqui ele mostra um crescimento na nossa vida em oração. Segundo crescimento, nós crescemos na fé. Nós crescemos na fé. O versículo 8 ele diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Jesus Cristo está para voltar, meus irmãos. Jesus Cristo está às portas. E cada vez mais, essa é a realidade que nós vemos. Menos fé na terra. Mas por que as pessoas estão tendo menos fé? Porque tem menos comunhão com Deus, falta de oração. Quando nós oramos, e Jesus Cristo está mostrando isso aqui, vocês ficam duvidando de Deus. Deus é bom, Deus atende às nossas orações, mas Ele vai achar fé em vocês, para Ele atender às suas orações.
Então, a situação vai piorando no mundo, e nós estamos vendo isso. Os próprios cristãos, eles estão se afastando das igrejas, eles não oram mais, eles não leem mais a palavra de Deus, eles não têm prazer mais de estar na presença de Deus, querem as facilidades que o mundo oferece, só as facilidades. Mas não se esquecem que quando nós dobramos os nossos joelhos em fé, as coisas vão acontecer. E como Jesus Cristo admirou a fé das pessoas. Como nós vemos algumas situações que Jesus Cristo olha para as pessoas e fala sobre as suas fés, sobre sua fé. A mulher do fluxo de sangue, ela disse: se tão somente eu encostar as minhas mãos nas vestes, se eu tocar nele, eu serei curada. E ela tocou, Jesus disse: saiu virtude de mim. E no capítulo de Marcos 5, versículo 34, diz o seguinte: e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Filha, ele ficou impressionada com a fé daquela mulher, que ela quebrou todos os obstáculos, aquela multidão que cercava, as pessoas que sabiam que ela tinha um problema do fluxo de sangue, que não podia encostar em ninguém, pois as pessoas ficavam impuras se ela tocasse, mas ela não quis nem saber, ela queria tocar em Jesus, ela queria saber que aquilo ali que resolveria, né? Então, a oração faz com que a nossa fé cresça. Quanto mais nós temos contato com Deus, nós vamos ter experiência com Deus, nós vamos ouvindo a palavra de Deus, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ouvir as experiências de milagres na nossa vida, na vida das pessoas. Isso vai fazendo com que a gente cresça, vai crescendo em fé. E se você não ora, por isso que você não tem fé, porque você não cresce, porque você vai crescer à medida que Deus te dá experiências. Você acha que essa mulher foi a mesma depois que ela tocou em Jesus e foi curada? Ela continua acreditando na oração, ela continua acreditando nos milagres. Certamente ela orou pela sua vida financeira dali para frente e Deus transformou. Certamente ela orou pela sua vida de relacionamentos e Deus transformou. Por quê? Porque ela teve experiências com Deus, ela cresceu em fé. Isso só é possível através da nossa oração. Por isso que Jesus Cristo chama a atenção aqui: vão encontrar fé na terra. As pessoas têm fé nos políticos, têm fé nas empresas, têm fé nos governos, mas esquece de ter fé naquele que pode todas as coisas. Fé em Deus. O cego Bartimeu começou a gritar: filho de Davi, quando ele ouviu falar de Jesus: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E em Marcos capítulo 10, 52, Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. O que salvou ele? O que fez com que ele fosse curado? Foi a sua fé, o seu clamor. Orar é clamar a Deus. Ele estava fazendo uma oração ali: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando você está em situações difíceis, clame diante desse Deus, em nome de Jesus. É assim que nós vencemos. Jesus Cristo olhou a fé. Certamente muitos outros cegos Jesus passou pelo caminho, e eles não clamaram, eles não oraram, eles não cresceram em fé. Fico pensando Bartimeu antes e depois da sua cura, e depois a palavra de Deus nos diz que ele seguiu a Jesus pelo caminho. Ele foi vivendo experiências, vendo Jesus curar outras pessoas, ouvindo as mensagens de Jesus. Coisa
maravilhosa, um cego mendigo à beira do caminho. Agora, um homem cheio de experiências com Deus. Por quê? Pela sua fé, pela sua oração, cresceu. A fé do centurião que pede pelo seu servo. Jesus Cristo falou: vou lá na sua casa. Ele falou: olha, não sou digno que você entre na minha casa, mas eu sei de uma coisa, eu sou um homem de autoridade, eu falo com meus soldados, vai, ele vai, vem, ele vem, e eu sei que o Senhor tem autoridade, basta uma palavra, não precisa ir lá não, basta uma palavra e tudo pode mudar. Olha que fé. E Jesus falou, de forma clara, lá, esse texto tem em Lucas capítulo 7, versículo 5, e ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando, disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em todo Israel tem achado tanta fé como a desse homem. Coisa maravilhosa. O homem chega e ele faz uma oração. É oração, é um pedido. Oração é o quê? É a gente chegar diante de Deus. Ele honrou a Deus, ele adorou a Jesus, disse que ele tinha autoridade, que ele era Senhor, que ele podia todas as coisas. Adoração. Ele começa adorando a Jesus Cristo, de repente ele faz o seu pedido, Jesus fala, vou atender, ele fala, não sou digno. Ele se humilha diante de Deus, ele se humilha diante de Jesus, e Jesus fala, vai lá que seu servo está curado. E na mesma hora que Jesus Cristo tinha falado, aquele servo foi curado, crescendo em fé. E a mulher cananeia, a mulher tinha uma filha endemoniada, ninguém dava solução. Esse texto está em Mateus 15, 28, e aí Jesus disse, então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Jesus Cristo chega para ela e ela pede pela cura da sua filha que está endemoniada. Jesus Cristo falou, olha, não é lícito eu pegar o pão e dar para os cachorrinhos. Aí ela falou o seguinte com ele, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus Cristo ficou tão impressionado com o pedido daquela mulher, com a humilhação daquela mulher, com a reverência daquela mulher, que falou, olha, tua fé fez com que sua situação mudasse. Oração, pedido diante de Deus, quebrantamento, humilhação diante de Deus, muda a história, Agora aquele que bate no peito dizendo, Senhor, sou teu servo, eu faço isso, eu faço aquilo outro, não vai receber de Deus nada. Mas quando nós nos quebrantamos diante dele, mas cheio de fé, sabedores quem é Jesus, que ele pode todas as coisas, que basta uma palavra dele e tudo muda, basta um toque nele e as coisas acontecem. É Jesus. Mas isso acontece oração, sem desistir, sem esmorecer, com fé. Será que vai encontrar fé? Ou cada dia ele vai olhar para a igreja na face da terra e ver menos fé? No mundo já isso acontece, mas pior que isso está vindo para dentro da igreja. As pessoas passam horas e horas na frente da televisão ou do computador, mas não tem coragem de orar 10 minutos, de se dobrar diante de Deus. Olha, eu quero te dizer que meia hora de oração sua pode modificar toda a sua semana. Imagina você meia hora por dia, todos os dias, pode modificar tudo que você vai fazer.
Coloque tudo diante de Deus em oração. Você vai ver que você vai ter muito menos trabalho, porque os anjos vão trabalhar por você. Tenha fé. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar, que você não tem que fazer a sua parte. Todos esses aqui que nós falamos fizeram a sua parte, foram atrás, correram atrás. Mas a oração, e foram orações tão diretas, tão simples, mas cheia de humildade, mas cheia de fé. E é o que Deus quer da gente, fé. E para nós terminarmos, nós crescemos na esperança. Quem não desiste é porque tem esperança. E quem tem esperança, ora. Essa é a realidade. Essa viúva, ela só foi atrás daquele juiz mau, porque ela sabia que ele era mau, era difícil as coisas acontecerem, porque ela tinha esperança no coração que a sua causa seria resolvida. E Jesus Cristo coloca um caso tão difícil, para mostrar que diante de Deus tudo é mais fácil. Você vai chegar diante de Deus em oração, porque você tem esperança. Se você perder a esperança, meu irmão, minha irmã, você para de orar. Essa que é a realidade. Se você não tem orado, a mesma coisa. É porque você tem perdido a esperança. Só ora quem tem esperança. Quem tem esperança? E essa mulher dá um exemplo para a gente. O salmista diz lá no Salmo 62, versículo 5: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Dele vem a minha esperança. Nós não esperamos no mundo, nós esperamos em Deus. E se esperamos em Deus, nós oramos. Só pode orar, inclusive o publicano aqui, ele ora porque ele tem esperança que Deus vai atender, apesar de ser um cobrador de impostos, ele chega humildemente: Senhor. A Bíblia não fala qual é o problema desse homem, mas ele chega tão quebrantado. Jesus fala: esse saiu da presença de Deus e vai receber de Deus. Esse vai receber. Ele tinha esperança. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 26, diz: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio, em oração, em quebrantamento no Senhor. E Ele vai dar a solução. E Ele é a nossa esperança. E Ele vai certamente ouvir a nossa oração. Agora, se você desistiu de orar, é porque você não tem mais esperança. Se você não tem orado, volte a orar. Você vai ver que você vai se encher de esperança. Romanos 4, versículo 18, fala sobre Abraão, diz o seguinte: o qual em esperança creu contra a esperança, para que se formasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Ele creu contra a esperança. A mulher dele já tinha cessado o costume das mulheres, já era velha, ele velho, e Deus faz uma promessa, e ele continuou orando acerca dessa promessa. Ele creu contra a esperança. Coisa maravilhosa, que exemplo. Olha, eu não sei qual é a sua situação,
Talvez não haja mais esperança, talvez não haja esperança médica. O médico já falou, não tem mais esperança. Talvez sua situação financeira, não há esperança. Talvez sua família, seu casamento, não há esperança. Talvez seu filho, não há esperança. Creia contra a esperança. Faça como Abraão. Não desista da oração. Por mais impossível que possa parecer a situação, se nós orarmos, se nós enchermos o nosso coração de esperança, tudo pode acontecer. Não havia esperança para essa mulher. Juiz mau, ela não tinha influência, ela era mal qualquer, mas ela continuou, não desistiu, ela creu, ela insistiu, e é assim que nós devemos fazer, crer contra a esperança. Não tem mais esperança, mas para Deus há esperança. Deus, Ele sabe o que faz. No tempo certo, Deus deu um filho a Abraão. Pensa bem nesses 25 anos, o tanto que o caráter dele foi moldado, ao ponto que quando seu filho, um adolescente, e Deus fala, sacrifica Isaque, depois de esperar tanto uma coisa, e Deus fala com você, olha, dá isso para os outros. Você esperou tanto por um imóvel, um carro, alguma coisa, aí você conquistou. Deus chega para você e fala assim, agora você vai dar para os outros. Pensa bem. Mas o caráter dele foi tão moldado, trabalhado durante esse tempo todo, tantas experiências com Deus, que ele foi sacrificar o seu filho Isaque, e Deus preservou, nós sabemos da história, mas ele dá um exemplo de esperança. Romanos 5, versículo 5 diz, e a esperança não desaponta, a esperança não desaponta, preste atenção nisso aqui, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo nos foi dado, e está aqui o amor de Deus no nosso coração, e nós temos a convicção que a esperança não vai nos desapontar, porque Deus é a nossa esperança, e Deus nunca vai nos desapontar. Então, acredite, ore, insista, persista com Deus. E para nós terminarmos o último versículo, Romanos 15, 4, diz o seguinte, porquanto tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela confiança e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tem uma versão que diz constância, paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. O que é que nos dá esperança? É a palavra de Deus que não falha. É a palavra de Deus. Nós somos um povo que tem esperança, porque a palavra de Deus não falha. Por isso que, lá no livro de Tessalonicenses, quando a igreja estava sendo perseguida, muitos cristãos tinham sido mortos. O apóstolo Paulo, ele diz, olha, consolai-vos com essas palavras, nós os que estivermos vivos, não precederemos aqueles que morreram em Cristo Jesus, ao tocar a trombeta. Ele estava ali trazendo esperança, pela palavra. Nós somos um povo que tem esperança até após a morte. Nós sabemos
Nós temos a convicção para onde nós vamos, mesmo após a morte. Bate a saudade? Sim. Falta alguma coisa? Sim, quando perdemos alguém. Mas nós sabemos que aqueles que morreram em Cristo estão já com o Senhor Jesus. Pois ele disse para o ladrão lá na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E os que morreram em Cristo já estão com Jesus. Já estão com Jesus. E nós vamos estar com Jesus também. Esperança. É isso que nos faz orar. Nós nos baseamos na palavra de Deus. Nós vamos de fé em fé, de vitória em vitória. E sem oração é impossível ser cristão. O que Jesus Cristo ensina aqui é: você precisa orar. Se você tem desistido da vida de oração, se você não passa tempo com Deus em oração, você está perdendo tanta aventura boa, tanta vitória, tanta coisa boa para você experimentar. Você vai se tornar uma pessoa mais fortalecida, mais cheia de fé, mais cheia de esperança, uma pessoa mais alegre, com certeza, porque não pode ter contato com Deus e sair da mesma forma. Uma pessoa mais cheia de paz, porque não pode ter contato com Deus e sair sem paz. Dever de orar e nunca esmorecer. Cresça na sua vida de oração. Cresça na sua vida de oração. Essa mensagem estou pregando para mim também. Com certeza, todos nós precisamos aumentar um grau na nossa vida de oração. Fazer dessa arma que nós temos tão poderosa, que tantas pessoas nós citamos aqui venceram pela sua fé, porque creram, tiveram esperança, moldaram o seu caráter, porque Deus trabalhou. Deus não demora, Deus tem o tempo certo. Queria convidar você a ficar em pé neste momento. Nós vamos orar. Você que está em casa também, fique em pé neste momento. É hora de você parar tudo que você está fazendo. Eu não sei qual situação você está passando, o que você precisa. Mas eu sei que você precisa clamar diante de Deus. Você precisa aprender a insistir, a ter constância na sua vida de oração. Você quer a vitória? Ninguém vai te dar a vitória. É Deus que te dá a vitória. Então, se é Ele que te dá a vitória, vai conversar com Ele. E repita para você mesmo agora: Deus é bom. Deus é consolador. Deus é misericordioso. Deus não demora em nos atender. Ele tem um tempo certo. Ele está fazendo com que você cresça no seu caráter. Ele quer que você cresça na sua fé, porque Ele te atende, Ele te dá essa vitória, mas você continua tendo vida de oração e outra vitória e outra vitória. Ele enche a sua vida de esperança, enquanto as pessoas no mundo estão sem esperança. Nós somos o povo que tem esperança. Eu não sei qual é a sua situação, mas eu sei quem é o meu Deus.
o seu Deus. E Ele pode transformar a sua situação agora, nesse momento. Pode ser agora, pode ser daqui uma semana, porque talvez Ele queira trabalhar na sua vida. Mas uma coisa Ele quer de nós: nunca esmoreça na oração, nunca desista de orar, de colocar diante de Deus a sua situação. A viúva recebeu, porque não desistiu. Então vamos orar? Coloque a mão no seu coração. Se você tem algum pedido para fazer agora, fale: Senhor, eu lhe peço, eu tenho um pedido. Eu sei que talvez você tenha algum pedido também. É hora de você colocar diante de Deus. Fala: Senhor, me ajuda, me dá fé. Eu quero ser daqueles que, quando o Senhor voltar, o Senhor olha e fala: me admirei da sua fé, eu gostei da sua fé, eu gostei da sua insistência, eu gostei da sua atitude, eu gostei quando você gritou pelo meu nome, eu gostei quando o Senhor tocou em mim, quando você tocou em mim, eu gostei. Deus está olhando para a gente, e Ele gosta das nossas atitudes. E nós vamos orar. Pai, nós louvamos, exaltamos Teu grande e excelso nome. Nós nos humilhamos diante da Tua presença. Quando olhamos para a gente, reconhecemos, Senhor, que não temos nada para Te oferecer, que não somos nada diante da Tua presença que é tão grande. Tu és um Deus tão poderoso, e o Senhor nos se importou conosco, ao ponto de mandar Jesus aqui na terra, para trazer ensinamentos tão importantes, como a vida de oração. E como Ele nos ensinou a orar, a insistir diante da Tua presença, a pedir, a clamar. Ó Deus, e neste momento, Pai, nós clamamos como Teu povo, pelas nossas situações, pelos nossos problemas, aquilo que tem acometido. Eu sei, Senhor, que tem gente aqui, Senhor, que entrou aqui sem esperança, mas certamente o Senhor encheu de esperança. Tem gente, Senhor, que, Senhor, entrou sem fé, mas certamente, Senhor, o Senhor criou ousadia no seu coração para dizer: eu creio, eu acredito que Jesus pode fazer nessa noite algo especial. Ó Deus, eu sei que o Senhor é o Deus que está aqui nesse lugar, mas está em cada lugar, Senhor, que nos ouve neste momento, ó Pai. Por isso eu peço que o Senhor esteja agindo nas famílias, trazendo cura, Senhor, trazendo cura física, cura nas emoções, ó Deus, trazendo, Senhor, solução financeira, trazendo inteligência e sabedoria, ó Deus, dando novas atitudes na vida de oração, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, como o Senhor quer nos ensinar, Senhor, a andar nos Teus caminhos, a viver, Senhor, diante da Tua presença, a tirar tempo para adorar o Teu nome, para dizer o Deus grande que Tu és, e também lhe pedir, Senhor, pelas nossas necessidades diárias, ó Pai. Ó Deus, nós clamamos, e nós temos a convicção, ó Deus, que neste momento, o Senhor está interferindo na vida daqueles que estão tendo fé. O Senhor está quebrando grilhões de Satanás que têm prendido as pessoas, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus nós pedimos, ó Pai. Eu sei, Senhor, que o Senhor está neste lugar. Eu sei que o Senhor está transformando cada uma das situações, ó Pai. Portanto, em nome de Jesus Cristo, em quem nós temos colocado
toda a nossa fé. Ó Deus, no nome que é sobre todo nome, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja interferindo, abençoando o teu povo, ó Pai. Ó Deus, que nós possamos sair deste lugar, ó Deus, e onde estiver a tua palavra sendo pregada, que o Senhor esteja fazendo os teus milagres, interferindo, Pai. Tem misericórdia. Ó Deus, nós queremos fazer como o cego Bartimeu, filho de Davi, tem misericórdia da gente. Senhor, nós queremos fazer como a mulher do fluxo de sangue. Se tão somente eu tocar, nós queremos tocar nas tuas vestes neste momento, ó Pai. Nós queremos dizer como o centurião: basta uma palavra tua e tudo muda, Senhor. Tem misericórdia, muda as situações que nós temos clamado diante da tua presença. Nós queremos dizer para o Senhor: Senhor, nós não merecemos, como aquela mulher cananeia, Senhor, mas que as migalhas que caem da tua mesa possam nos abençoar neste momento. E as migalhas tuas, Senhor, são infinitamente mais do que nós podemos fazer, ó Pai. Ó Deus, portanto, em nome de Jesus, opera sobre as nossas vidas, transforma situações. Nós pedimos pela nossa semana, seja uma semana de vitória, uma semana abençoada, uma semana de novas atitudes, uma semana que tenhamos tempo para parar e orar e clamar diante da tua presença, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que é na oração que nós vencemos, é a oração, Senhor, que traz crescimento para a gente, ó Pai. Portanto, faça isso, muda a nossa história. Guarda aqueles que estão viajando, Senhor, nenhum acidente aconteça, possam ir, descansar, voltar, Senhor, guardados pelo Senhor. Nós confiamos em Ti, nós fazemos menção do nome de Jesus. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor está neste lugar. Eu sei que o Senhor operou os teus milagres em muitas vidas. Ó Deus, continua operando, dá insistência, dá perseverança.